Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. Como literatura é arte, nós falaremos de arte porque estaremos indiretamente falando de literatura. O tema de hoje é Arte é cristal. Se o tempo quebrar, não é arte. Reparem a proposta temática. A arte é cristal porque a arte é uma produção refinada que desafia o seu maior juiz. E o maior juiz, falando de arte, é, sem qualquer sombra de dúvida, o tempo. O que perdura no tempo, o que vence o tempo, é arte. E isso precisa ser um dado importante nas nossas avaliações. Imagine um texto que traga uma tragédia grega para ser encenada num teatro de hoje em Ipanema, por exemplo. Obviamente, a sociedade de hoje não é a sociedade grega. Os episódios vividos hoje não são os mesmos episódios da realidade grega na antiguidade. As circunstâncias da vida, evidentemente, também não são as mesmas. Por que, então, um texto produzido na antiguidade clássica tem ainda repercussão no Brasil contemporâneo ou em qualquer lugar do mundo contemporâneo? Evidentemente, porque deve existir em alguma produção cultural como esta algo que seja essencial, algo que seja perene, algo que seja eterno, algo que não esteja na superfície das coisas. E não estar na superfície das coisas significa não oferecer ao tempo a sua capacidade assassina, a sua capacidade destrutiva, a sua capacidade corrosiva. A arte verdadeira não se oferece à corrosão. Além das especificidades temporais e espaciais dessa arte, o que é cristal, quer dizer, o que é essencial, o que é fundamental, o que é insubstituível, permanece. E é exatamente essa permanência que transforma a arte numa parceira de um texto clássico. O que significa um texto clássico literariamente falando? Significa um pronunciamento que varou o tempo, um pronunciamento que não teve fim, um pronunciamento que não se estabelece pelo ponto final. Um pronunciamento que sempre se enriquece, que traz muitas vezes, para não dizer todas as vezes, aquilo que o ser humano deixou por dizer, o vir a ser. Existe na arte uma tendência muito grande ao vir a ser. Não é ainda, mas pode ser. Não é ainda, mas será. Não foi, não é, mas será. O ser humano vive num contínuo. O ser humano vive de uma comunicação que se estabelece com uma ancestralidade também cultural, também existencial, e não só uma ancestralidade biológica. Assim como reconhecemos
nos retratos dos antepassados, as nossas marcas familiares, assim também ocorre com a parte invisível. E o que é a parte invisível? Aquilo que se construiu dentro do indivíduo. Aquilo que se construiu como uma usina de possibilidades humanas, que uma vida só, uma vida apenas, não consegue projetar. Precisamos, como em qualquer arte, terceirizar. O conhecimento precisa ser terceirizado porque não temos a capacidade de viver tudo que poderíamos viver ou tudo que poderíamos ter vivido. Então, precisamos viver por tabela, precisamos viver na mentira, precisamos nos encontrar no outro. E esse encontro no outro é eterno, é perene. Há alguma coisa que permanece. Isso que é permanente está essencialmente ligado à arte. A arte verdadeira ultrapassa a dificuldade expressiva que possa ter. Ela vence o espaço limitado da sua organização. Ela ganha libertação tão grande que ela deixa, inclusive, os motivos de sua criação, as propostas que começaram, e ela se permite ser relida, ser reescrita, ser reeditada por outras pessoas em outros tempos, com outras línguas, com outras nacionalidades, com outras experiências. Não há, para a verdadeira arte, fronteira. O que apresenta fronteira não é, de verdade, arte. O que apresenta fronteira limita. E arte é o artifício, a artimanha de elaborar o que não tem limite. O limite está em se reconhecer potencialmente como alguém humano. E é cristal. Precisa ser cristal. Precisa ser algo precioso. Precisa ser algo indestrutível. Precisa ser algo que deixe fiapos humanos, linguagens humanas. Imagine se tudo acabasse, se tudo morresse, se o ser humano se extinguisse, se o mundo sumisse. E se pudesse criar outra civilização, com outros homens, com outra gente, com outras perspectivas. Se esses seres criados fossem humanos, encontrariam nas suas explorações arqueológicas, antropológicas, o humano que se escondia nos textos, nas imagens, nas criações profundas que a arte deixou. Então, é fundamental que você veja a arte como uma necessidade. E por que ela é uma necessidade? Ela não tem que fazer parte apenas, como eu já disse em outro vídeo, de uma cesta básica humana. Ela tem que fazer parte de uma possibilidade, de uma potência humana, de uma eternização do ser humano. Isso é fundamental. É aí que ela se torna o quê? Cristal. E essa é uma verdade, sem qualquer trocadilho, cristalina, que você pode observar, mesmo que seja por intuição. A dor do outro é a nossa dor. A alegria do outro é a nossa alegria. Comunicação, em sentido menos vulgar, é isso.
não é só uma condução das massas, como se costuma pensar. Comunicação é tornar algo comum, tornar algo que seja identitário, tornar algo que sugira o pertencimento. E a arte não sugere apenas o pertencimento, sugere o pertencimento no para sempre. Essa ideia da fugacidade das coisas, essa ideia da brevidade, essa ideia do efêmero, na arte se apaga. A arte não pode ser efêmera, sob pena de não ser arte. Ela precisa perdurar. Ela precisa durar ao longo de. Ao longo de quê? Ao longo de tudo. Ela vai ter que ultrapassar os espaços e, principalmente, os tempos. Ela se fará necessária sempre. Ela será um bem sempre, ainda que mostre alguma projeção conteudística ligada ao mal. O belo, que é o efeito estético da arte, pode trabalhar dentro do feio. Nós somos o duplo, nós somos o bem e o mal, e nós não podemos nos enganar. Nós temos que nos comunicar, e nos comunicar significa também reconhecer que estamos em todas as coisas, em todas as pessoas. Nós somos produtos e produtores de uma cultura, não só de uma natureza. Se você, com a arte, puder entender a natureza humana e ainda assim a cultura que nos aproxima, você estará dentro do eterno. Essa eternidade é possível, desde que a arte seja sempre possível. E ela vai ser sempre possível, porque ela é uma obra de linguagem. E se ela é uma obra de linguagem, ela é a marca humana, a usina humana, a presença humana para sempre. Não existe o fim na arte. A arte não comporta o fim. A arte não aceita o fim. Ela permanece. Então, não há diferença de leitura. Você pode ler um texto contemporâneo, você pode ler um texto mais antigo, você pode ler um texto muito antigo, que, se for arte, repercutirá, ecoará, transformará a nossa imagem atual numa imagem de sempre. Nós estaremos no nosso tataravô, culturalmente falando. Nós estaremos sempre naquilo que mergulhou no tempo e deixou a sua marca humana, tipo cicatriz, aquela que você não pode apagar, não pode deletar. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, dê seu like, faça a sua inscrição, convide seus amigos para que eles participem dessa roda. E veja que a arte é uma necessidade. Nenhum ser humano pode abrir mão dessa manifestação. Nenhum ser humano pode ser feliz sem que a vida seja transformada em arte, em ficção, seja na escultura, seja na pintura, seja na dança, seja na arquitetura, seja onde for, na literatura, no cinema, no teatro, onde aparecer o homem com a sua linguagem devastadora e criadora, estará a arte. Se for verdadeira, se não for uma forma de se manifestar um discurso de impostor,
ela permanecerá. A ordem é permanecer. Se ela permanecer, é porque trouxe a essência humana. Se a essência humana chegou, ela devolve para o texto criado, seja ele verbal ou não verbal, o que é arte de verdade, o que é cristal. Não esqueça isso. Muito obrigado.